em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. Única frase de Jesus será suficiente para entendermos a essência da doutrina. Não se perturbe o vosso coração. Foi sua recomendação em João 14, versículo 1. Cristão aflito, inseguro, de volta ao relógio cada 5 minutos, não expressa nem de longe este perfil. Desassossego não pode ser característica daqueles que têm fé. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, nada lhes falta. Acaso vos considerais menores do que as aves? Palavras de Jesus em Mateus 6, versículos 25 e 26. Ninguém se perturbe, pois, com o dia de amanhã. Se Deus alimenta as aves dos céus e veste a erva do campo, somente pequena fé justificaria clamores, desespero e pânico. Ninguém esqueça que somos filhos dele. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de bons amigos. João Luiz Leal, mais o Fernando e o Everton. Com equipe deste gabarito, na boleia, o resultado será sempre positivo. O tema de hoje será Confiança Presente, Feliz Vivente. As religiões conquistam seguidores através de recursos modernos de comunicação. Todos argumentam que a propaganda é a alma do negócio. Artistas são consagrados no pátio dos templos e consolidam carreiras promissoras. Dado positivo é ressaltado. Adorar a Deus deve ser algo solene, mas não necessariamente triste. Jamais se exigiu rosto fechado para que alguém adore o excelso. Nós não estamos na Idade Média. Cristianismo não é isto, embora também não seja aquilo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como diz o povo. Os primeiros cristãos viveram alegrias simples, mesmo na estreiteza promíscua das catacumbas romanas, eles mostravam-se confiantes. O mundo jamais conheceu gente igualmente alegre. Alhures, eu li diário de viagem de turista que visitou o cárcere, onde Nero mantinha os condenados à morte. Daquela prisão, eles saíam para o circo do imperador, onde eram executados. Eles marcavam com estilete, na parede de pedra,
o desabafo pessoal. Nada de queixas, porém. Eram recados aos familiares. Perseverem na fé, meus filhos. Renovação de antigas promessas. Rufus, por favor, atenda bem a nossa querida Júnia e não lhe deixe faltar nada. No endereço da esposa, a renovação do carinho. Eu amo você. Para o irmão que escapara ao assédio da polícia de Nero, o prisioneiro remete palavras consoladoras. Alegra-te, meu irmão. Eu estou com Cristo. Não temas. Estas manifestações nós encontramos num diário de viagem de alguém que visitou sala contígua ao corredor da morte. Mas não existe desespero, nem queixas, nem revolta. Mesmo marcados para morrer, eles se mantiveram firmes e tranquilos. Os próprios carcereiros encarregados de privá-los da liberdade escutaram palavras de consolação e de conselhos daquela gente. Quando seguiam para o circo da morte, eles entoavam cânticos de exaltação ao Cristo. Estarão loucos? Interrogava Nero, incrédulo. Sei lá, respondia o tribuno, sem compreender o incompreensível desapego, até mesmo pela vida. Sorrir e cantar diante de leões significava loucura na opinião dos epicuristas romanos. A alegria para os membros da corte tinha outros motivos. Mesas fartas, festas, vinho e sexo eram seus únicos prazeres. As demais ocupações, na opinião deles, não passavam de aborrecidos dissabores. Nunca foi fácil entender o mistério da alegria espiritual. Quando Moisés desceu a montanha com as tábuas da lei, o povo já esquecera os seus ensinamentos. O bezerro de ouro tomara o lugar de Jeová. Esta forma de alegria era bem mais fácil de entender. A abelha procura o néctar das flores. Os seres humanos correm atrás de espetáculos. Em todos os tempos, a diversão arrasta os viventes. Em nossa época, é a poderosa mídia que fornece o ritmo. Muitos rejeitam nossa oferta de cristianismo pela ausência de ambientes onde a vaidade se expanda. Música, cantores e conjuntos consagrados se aglomeram atrás do palco. Sem isto, a pregação perde fôlego, dizem arrecadadores treinados. Para que sejam notáveis, as pregações devem ser montadas em lugares sofisticados, com farta propaganda. Primeiro a diversão, depois a devoção, dizem galalaus excitados. Agora, amigos, chegou a hora de observarmos a grande verdade. Há quanto tempo os homens se divertem? Em todos os cantos do planeta, casas de espetáculo prosperam e se multiplicam. Shows têm sido montados em quase todas as praças. Já disse alguém que o próprio mundo é um show. Vale lembrarmos, porém,
que apesar de tantos espetáculos e de tantas festas, está crescendo a incidência de doenças de fundo emocional. A hiperacidez que leva tanta gente a sofrer do estômago origina-se da agitação e do estresse da vida moderna. Doenças cardiovasculares, artrite e centenas de outros males estão relacionadas com o emocional desvairado. A fartura de diversões não tem produzido saúde. A despeito disto, verificamos que as religiões apostam cada vez mais no mundo dos espetáculos. Dançarinas animam o recinto dos templos em trajes exóticos, despertando cobiçosos olhares. Será que este elevado investimento tem resolvido os desajustes notórios dos que sofrem? Efeito benéfico terá resultado? Nossa pergunta se perde na atmosfera barulhenta. Alguém do grupo, ainda se rebolando, aponta: veja, todas as poltronas estão ocupadas, não existe lugar para você. Recebemos a informação que merecíamos pelo nosso atrevimento. Tentamos comentário maior, mas o comentário se perdeu no barulho. Ninguém mais nos escutou. Só nos resta concluir: ou Jesus se enganou, ou nós perdemos esta aula. Em nosso entendimento, o Evangelho sempre exaltou a alegria interior, o júbilo do espírito. O ensinamento do Mestre foi muito claro. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em oculto. E o teu Pai que vê em oculto te dará a recompensa. Mateus 6, versículo 6. Vamos repetir para que fique bem claro o nosso pensamento. Há séculos progridem formas barulhentas de diversão. No entanto, paralelamente a este crescimento, nós presenciamos a evolução ascendente de todas as neuroses. E nesta neurose, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só, uns ais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Valerá a pena ocupar alguns minutos do seu tempo, meus caros. 81 das nossas 134 palestras no YouTube podem ser acessadas através do site. Depois de localizar a página Getúlio no YouTube, você clica num dos títulos e poderá assistir à exposição da sua preferência. O YouTube está sendo colocado pelo Zube, a quem agradecemos. E voltaremos ao tema Confiança Presente, Feliz Vivente. O mundo se encontra literalmente doente, apesar de suas múltiplas variedades de diversões. Os humanos estão se afogando e alguém colocou navalha na beira do rio para aumentar as chances de alguém se machucar. Para se salvar, o vale-tudo entra em cena. É inevitável que o afogado até se agarre no fio da navalha para escapar das águas.
Estão se esgotando alternativas para o Homo sapiens totalmente desarvorado. Seu desejo faz com que o seu cérebro lateje, pulse, vibre desesperadamente. Suas mãos inquietas procuram sensações. Ele corre sem rumo atrás de oásis e o deserto o prende. Nada satisfaz. O brinquedo de hoje nem será lembrado amanhã. Iludido pelas aparências, ele avança até no escuro e perde totalmente o rumo. Não importa sinal vermelho, não o impedem letreiros luminosos, não o seguram placas e setas. Joaquim, o porteiro daquele parque, tentou deter o visitante desesperado, mas não conseguiu. Ele mergulhou no lago, de roupa e tudo, jogou-se nas águas. Emergiu depois coberto de lama. Avançou furioso sobre o atendente. O porteiro simplesmente apontou a placa que ele não enxergara. Estava escrito: não use esta água. Além de poluída, no fundo tem lama. Mas como? Retrucou o rapaz, limpando a lama da boca e do queixo. Nesta água estão crescendo flores. Olha ali aquelas ninféias azuladas. Quem poderia imaginar que fosse tão sujo por baixo? As aparências enganam, meu rapaz. As aparências enganam, exclamou o porteiro. Lama e sujeira se escondem debaixo de flores. Rosas coloridas disfarçam lodaçal. É para este caos, para este barulho infernal que existe remédio, chamado cristianismo autêntico. Este remédio animava os discípulos do primeiro século, rendidos de corpo e alma ao Nazareno, Jesus. Eles beberam da mesma fonte há muito tempo atrás. Somos livres para escolher o caminho, porém, ou escolheremos o caminho estreito ou a estrada larga. A opção é livre. Para nosso bem, o caminho estreito não determina freio acionado. Precisamos conservar rédea solta e a jovialidade no coração. Certo homem tentava empurrar seu carro, mas não conseguia. Seu pescoço engrossava de tanto esforço. Suas veias latejavam e o carro não saía do lugar. Jonas e Felipe, condoídos, se aproximaram dele para ajudá-lo. Empurraram os dois, empurraram com força, mas o carro não saía do lugar. Jonas e Felipe trocaram olhares desconfiados. Felipe entendeu, foi à cabine do automóvel. O freio de mão estava puxado. Assim não é possível, disse Felipe, irritado. Com o freio de mão acionado, é impossível movimentar o carro. Em nossa vida espiritual também somos obrigados a liberar o freio. É mais fácil. As rodas ficam livres. Lembremos palavras do grande mestre. Vinde a mim,
todos os que andais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, versículos 28 a 30. Jesus falou, eu vos aliviarei. Jesus prometeu, achareis descanso para as vossas almas. Será que valerá a pena desprezar estes convites? Por mais estranho que pareça, ele próprio disse que o seu jugo era suave. O jugo do Cristo interno não tiraniza, não machuca e jamais humilha. A paz do mundo é intermitente e caprichosa, intermitente e caprichosa. A paz de Jesus é perene e sem falhas. Por que viver de freios puxados e continuar na contramão? Por quê? Certa vez Jesus se encontrava em casa de amigos que realizavam um jantar. O cozinheiro estava irritado. A comida esfriava e Jesus não vinha comer. Mestre, estamos com fome, reclamou Simão Pedro. Por favor, venha comer. E Jesus lhe disse, como se voltasse de longe: meu banquete, Pedro, é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. É o grande mestre que nos transmite estas verdades. Cristianismo não será cristianismo se não nos alegrarmos com o banquete da vida espiritual. Cristianismo e alegria são folhas do mesmo galho, são rebentos do mesmo tronco. Vale trazer à memória um longo dia de trabalho. Nos esfalfamos, trabalhando bastante. O suor escorreu pelo rosto daquele trabalhador e encharcou sua túnica. Você não conseguiu alcançar simples minuto de trégua, esteve ali no batente sem parar. Você se encontra deveras cansado, exausto, moído pelo esforço. Neste momento aparece uma cadeira confortável em sua frente. Você desaba o seu corpo exaurido sobre aquela cadeira. O verdadeiro cristianismo, caríssimos, deve lhe oferecer esta mesma sensação de alívio. O filho pródigo descansa nos braços do Pai. O servo fiel participa do júbilo do fazendeiro. As virgens prudentes recebem o prêmio. Como prêmio, elas recebem uma ceia festiva. Arauto de boas novas, o cristianismo nos proporciona abundância de vida. Quem depende de espetáculos para viver a fé, ainda está na contramão. A busca silenciosa do Cristo deve ser a coisa mais prazerosa que existe. Moisés subiu ao monte e permaneceu em jejum e oração. Jesus procurou a Deus no silêncio do ermo. Isto mostra o quanto temos sido iludidos em nossas expectativas. Apostamos no barulho e continuamos vazios por dentro e por fora. Apostamos na agitação frenética e o tédio nos alcança. Os livros que descrevem os mistérios da fé, meus amigos, continuam largados pelas estantes. Sem uso, eles estão cobertos de poeira. Alguma vez você já leu o Evangelho no silêncio do seu quarto, com o firme propósito de conhecer a Deus?
É a pergunta que deixamos no ar, porque agora nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Pregador tentou validar o descanso sabático usando a seguinte frase de Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. A frase de Jesus, ao contrário da pretensão, mostra que o decálogo já não se encontrava válido, pois foi violado pelo próprio autor da frase. Aliás, no momento em que Jesus disse ao paralítico curado: carregue tua cama e ande, ele estava criando um novo mandamento. O homem curado foi o primeiro vivente a cumprir a nova ordem de Jesus, riscar do calendário o sinal vermelho de feriado no sábado. Recordem que Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O homem curado, perseguido pelos sacerdotes por violar o sábado, tinha as costas quentes e nem ligou à reprimenda dos padres. Antes de tudo, ele queria obedecer ao seu benfeitor, aquele que efetivara a cura. Alguém de pureza ética como Jesus, vocês acham que permitiria trabalho proibido? Se ele proibiu o trabalho, isto é, se ele incentivou o homem com aquele decreto, carregue tua cruz, é sinal que o decálogo já não tinha mais validade. Jesus sabia das coisas, e o desafio mostrou que a validade do decálogo chegara realmente ao fim. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema: confiança presente, feliz vivente. Ao discípulo confuso e angustiado e perplexo, o mestre disse: há tanto tempo estou convosco, Filipe, e ainda não me conheceis? Quem vê a mim, vê ao Pai. Palavras de Jesus em João 14, versículo 9. No silêncio do seu quarto, Jesus vai repetir estas palavras: quem vê a mim, vê ao Pai. Não precisaremos viajar para gozar o enorme prazer de conhecer a Deus. Ele está mais perto de nós do que nós imaginamos. Isto, porém, é sempre uma experiência pessoal. Ninguém poderá realizá-la em seu lugar. Você representará o papel duplo de sacerdote e de acólito ao mesmo tempo. Outros já foram beneficiados. Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e o Dr. George Washington Carver. Todos eles partilharam deste banquete. Alguém pessimista dirá: é difícil mostrar o rosto alegre. As contas a pagar, o estudo dos filhos, as enfermidades na família, tudo isto tira o sono. Uma pergunta, porém, se desenha nas nuvens. Será que os cristãos ainda não aprenderam a conversar com Deus?
Para conversar com Deus não precisamos gritar, nem esbravejar. Se a prece é insuficiente, alguma coisa está faltando na prece. Eu sou a porta, disse o Mestre, quem entrar por mim será salvo. João 10, versículo 8. Lembremos que Jesus dirigiu este ensinamento para gente como nós. Aquele povo sofria pressões e enfrentava problemas parecidos. Tais fórmulas valem igualmente para nossos dias. Naquele tempo mourejavam aguadeiros, pescadores, colonos e escravos. Agora são boias frias, operadores de retroescavadeiras, mecânicos de manutenção e digitadores de informática. Mudaram os nomes de algumas profissões, mas o ser humano é o mesmo, com todas as suas carências. O pai de família continua tenso. Muitos escondem frustrações atrás da gravata e da camisa branca. Talvez existam razões para que espetáculos ruidosos empolguem. Eles se movem no rumo das religiões promotoras de festas. O medo de fracassar e ficar desempregado os conduz ao encontro do barulho anestésico. Poucos passos os separam do álcool e das drogas. O pregador que não tiver sensibilidade para sentir estes dramas terminará falando sozinho, sentado numa nuvem, ou acocorado num púlpito de pedra. Sua plateia também será quase virtual, sem sangue e sem carne. Todos os pregadores precisam ficar atentos. O rosto cansado do operário está exigindo refrigério. Seu próprio sorriso pode ser desespero. Auscultar estas carências se torna imprescindível no século XXI. Incertezas e ansiedades estão minando as criaturas. E será inútil dizer que haverá batuque no pátio da igreja, que cantora famosa vai se apresentar. Não é disto que aquele operário necessita. Não é disto. Veja que muitos mordem os lábios para desfazer a vergonha de verter lágrimas. Outros desejam perdoar, têm um firme propósito de perdoar, mas não conseguem. É preciso ajudá-los. É exatamente nestas ocasiões que o verdadeiro discípulo do Cristo faz falta. Talvez o alento de uma única frase lhe devolva o ânimo. Escutai, irmãos, escreveu o apóstolo Tiago. Acaso não escolheu Deus precisamente os pobres para fazê-los herdeiros do seu reino? Tiago 2, versículo 5. No Sermão da Montanha, Jesus renovou a promessa. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Exatamente esses trechos do Evangelho, quando alguém me interrompeu. Getúlio, não seria melhor que Deus adiantasse alguma coisa deste reino futuro para uso imediato? É hoje que eu preciso de todas estas graças. Depois da pergunta, o gaiato me encarou com arrogância. Como resposta, eu expliquei: nada nos falta neste mundo, como em todos os mundos
onde Deus foi o Criador e todos foram criados por Ele. É a maneira imatura do uso dos recursos que nos faz sofrer. Estaríamos vivendo num paraíso ainda hoje, se obedecêssemos às leis da natureza. O mundo em que a terra se transformará será melhor, sabem por quê? Porque ficarão nele somente aqueles que agradecem e não exigem nada. O Pai Celestial não proíbe o baile e a festa. Ele apenas condena os aproveitadores da liberalidade. O depósito divino em nosso favor foi e será inesgotável. Se nos falta alguma coisa, a culpa é nossa, não é de Deus. Dentro da minha cozinha, eu recebi lição da abundância divina. Num pedaço de mamão, quantas sementes, meu Deus, quantas sementes, talvez centenas. A ideia da abundância surgiu como força apaziguadora das minhas apreensões. Deus é generoso em todos os mundos. Em Cafarnaum, certa vez, os cobradores de impostos procuraram Simão Pedro para questionar o não recolhimento de determinado tributo. Nem Jesus, nem ele haviam recolhido o imposto. Vosso mestre não tem pago as 2 dracmas? Perguntaram eles. Jesus ouviu a conversa e disse a Pedro: vai ao mar, Pedro, e lança o anzol. O primeiro peixe fisgado terá na boca o dinheiro suficiente para pagar o imposto devido por nós 2. Mateus 17, versículos 24 a 27. Nosso problema, meus amigos, é o desconhecimento do caminho que conduz aos celeiros do Pai Celestial. Ninguém é capaz de localizar um peixe escondido nas águas, aquele peixe que engoliu algumas moedas. Somente Jesus foi capaz desta façanha. Este episódio do peixe é lição. Jesus conhecia o lugarzinho certo. Em algum lugar no depósito da criação existe aquilo que nos falta. E neste falta, meus amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um zás. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio está correndo como cavalo de raça. E não esqueçam as tardes de sexta-feira, quando divulgamos páginas do Evangelho e da Bíblia, sem algemas. Na próxima semana estaremos trabalhando, já estamos trabalhando, em outro assunto extraído da Bíblia e especialmente dos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje, confiança presente, feliz vivente. Existem 3 entraves ao acesso para alcançar os tesouros. Os entraves são a cobiça, a ganância e especialmente o nosso egoísmo. De um livro escolar dos meus tempos de primário, lembrei pequena história. Velhinha, uma velhinha, bem velhinha, coitadinha, saía todas as manhãs para buscar lenha no mato. Ela gemia e chorava sob aquele pesado trabalho. Certo dia,
Josefa fez uma prece. Meu Deus, eu gostaria que estes gravetos andassem sozinhos, sem a minha ajuda. Eu gostaria que os gravetos andassem sozinhos. No mesmo instante, todos os paus de lenha pularam de seus braços, caminharam até sua casa, como se tivessem pernas. Alegre como nunca, Josefa atravessou a aldeia como se fosse aquele feixe de lenha de graveto, fossem cachorrinhos. Por longo tempo, Josefa aproveitou aquele presente mágico. Um dia, porém, a velhinha extrapolou, pisou na bola. Sentou sobre o feixe de lenhas para ser carregada. Dali para diante o encanto se desfez. Josefa voltou a carregar lenha nas costas. Este é o erro, meus amigos. Exigir além da conta. A prece do Pai Nosso deixa implícita uma grande verdade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ensinou Jesus. Ninguém peça o pão da semana que vem. Quem extrapola perde a bênção. Ganância é transgressão. Quem passa horas rodeando o cofre é idólatra. Todo quinhão acumulado sem benefício é egoísmo. Alegria legítima, diversão verdadeira, júbilo e festa são lícitos quando partilhados. Comida jogada fora, meus amigos, é crime. Os 5 pães e 2 peixes do menino da parábola alimentaram milhares de pessoas. Se aquilo que Deus nos concede for distribuído com zelo, não haverá escassez, nem miséria. Não haveria escassez, nem miséria. Todos receberiam de acréscimo a alegria de viver. Mário dos Santos e a esposa Ana, há 3 noites não conseguiam dormir. Marina, a filha única, estava muito doente. Com os nervos à flor da pele, o casal se revezava na cabeceira da enferma. Marina respirava com dificuldade enorme. De repente, para completar o quadro de provação, perceberam sinais de outra festa na casa do vizinho. A segunda festa na semana, meus amigos. Um coro de vozes saudava o aniversariante. Parabéns para você nesta data querida. Agora mais isto, bradou Mário, exaltado, fora de si. O grupo festivo bebeu, dançou, jogou baralho e berrou por toda a madrugada. Inevitáveis excessos aconteceram. A criança enferma ardia em febres, encharcando as cobertas. O barulho infernal parecia produzido no próprio quarto, como se 300 duendes estivessem ali para atormentá-los. Nesta altura, Ema percebeu o marido recolher o revólver no bolso esquerdo do casaco. Aquele rosto transtornado assustou a mulher. Vou acabar com esta orgia, exclamou Mário e se dirigiu rápido na direção da porta. Ema ergueu-se e se colocou energicamente diante dele. Mário desconhecia tanta força naquela mulher frágil. Ela o empurrou na direção do leito e lhe disse:
Deus nos prova de muitas maneiras, querido. Não estrague o resultado do teste com sua revolta. Eu cheguei ao limite, retrucou Mário. Deus é pai, rematou a mulher. Os festeiros nem sabem que nós existimos. Com o nascer do sol, com certeza, nossa alegria vai voltar, meu marido. Foi a promessa solene daquela esposa dedicada. Mário sentiu como nunca a força espiritual de Ema e dormiu serenamente em seu colo. Tão profundo foi o sono que ele não ouviu os gritos histéricos dos embriagados se despedindo, nem assistiu o milagroso restabelecimento da filha. Quando acordou, lembrou as palavras da esposa: com o nascer do sol, com certeza a nossa alegria vai voltar, dissera Ema. 2 milagres aconteceram naquela noite. A criança fora curada por Deus e aquele homem fora impedido de cometer um crime. Envidamos todos os esforços para abordar o tema de hoje. Ficou claro que Jesus não deseja seguidores melancólicos e descrentes. Alegrai-vos e exultai, ensinou o Mestre para remate das bem-aventuranças. Mateus 5, versículo 12. Mesmo para os que choram momentâneas dores, existirá sempre a sólida presença do Pai das alturas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Depois do pesadelo da noite, o sol da manhã vai nascer. Depois da tempestade, a bonança se espalhará como esplêndida vida nova. O segredo é buscar a Deus em todos os momentos, na diversão e na tristeza, na paz e na guerra. A estrada então se tornará clara e limpa. O Pai Celestial nos tomará pelas mãos e atravessaremos sem tropeço a perigosa ponte. Ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei males, porque tu estás comigo, Senhor, foram as palavras do salmista. Naquela noite no mar da Galileia, os apóstolos de Jesus foram alcançados pela tempestade. Eles, apavorados, gritaram: salva-nos, Jesus, que nós perecemos. Caminhando sobre as águas, o Mestre se aproximou e lhes disse: não temais. E fazendo um gesto, acalmou os ventos e a chuva. A tempestade terminou em bonança, o medo se desfez, e aqueles pescadores comemoraram reunidos festivamente as forças do amor. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, também o nosso agradecimento de todo o coração. Muito obrigado pela presença, pelo prestigiamento, e nos alegramos com a nossa reunião maravilhosa, meus amigos. Muito obrigado. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre todos os corações.
Mas, acima de tudo, meus caros, deveremos conservar o amor em nossos corações. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.